Olá, 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 boa noite, com muita alegria que hoje eu trago mais esse tema para a gente conversar sobre o conflito e o medo, com analogias interessantíssimas para a gente buscar no nosso interior aonde nasce o medo, de que ele se alimenta, qual a nossa responsabilidade sobre ele e muito mais importante do que isso, é como a gente sai desse lugar do medo. Oi, Valéria, tudo bem? Que bom que você chegou. Tô aqui buscando uma musiquinha pra gente poder ouvir uma música tibetana, é uma música legal. Ó, que bacana. Valéria, a gente precisa marcar para fazer uma live juntas, hein? Quero saber um pouco mais desse seu envolvimento aí com reiki, com aromaterapia. Isso deve ser bastante interessante. Ainda mais porque você mexe com energias que trazem profundas limpezas para nossa psique. Tá bom? Ah, então tá ótimo. Então vamos lá, aonde nasce o medo? Né? O medo nasce na criação dessa nossa mente ansiosa pelo futuro, que é um olhar para o futuro, olhar para o desconhecido, que na verdade o futuro é algo que não existe. Né? A gente está aqui no presente, a gente viveu um passado, estamos aqui no presente e a cada segundo que passa é um passado. Né? E eu trouxe uma história muito interessante para a gente poder dar uma olhada, que é até da nossa história mesmo, é da Grécia, é de um livro que eu li do Roberto Machado, que é um filósofo. Ele fala sobre Nietzsche e a verdade. Na verdade, é muito sobre uma visão de Nietzsche que ele envolve a sua visão sobre a razão, a arte e a moral. E é muito interessante porque assim, eu não sou uma especialista, tá, em Nietzsche, então não vou aqui me atrever a falar grandes coisas aqui de Nietzsche. Mas o que me chamou a atenção no livro, nessa questão dessa união da razão, da arte, da moral que Nietzsche levanta, foi justamente a história dos gregos. Os gregos, eu tinha um namorado que ele dizia o seguinte, que nós somos heranças do grego, que é o cara que fica marombado, que é bonito. Oi, Deusa, tudo bem? Então, que o cara que fica marombado, bonito, a moça que fica marombada, bonita, ele dizia, nós somos heranças do grego, né? Então, depois de formar na constelação familiar e ler tantos livros, tantos filósofos, o Nietzsche diz o seguinte, o grego era um povo muito sofrido, e era mesmo, gente. Você imagina um povo que para viver o que eles viviam era sempre a base das conquistas. E as conquistas eram a base de guerras, mas guerras físicas, né? Com lanças, com armas, com flechas, com uma série de coisas. Não é como hoje eu saio para viajar, fecho a minha casa, ou quem mora em condomínio, né, sai para viajar, fecha o apartamento, ou tem lá o porteiro e tal. Você vai tranquilo e volta tranquilo e ninguém vai estar morando na sua casa, vai ter tomado o seu terreno. Não, eles não podiam fazer isso, mas eles guerreavam para conquistar mais e mais terrenos e mais pessoas para trabalhar e sustentar aquele reino que eles tinham. E aí eu fiquei imaginando a alma dos gregos ao dormir à noite. Quantos sonhos, quantos pesadelos, quantas tormentas eles não devem ter vivido em seus navios, em suas cavalgadas. Imagina, depois de uma guerra, vou procurar meu amigo, aquele amigo que veio comigo. Aí encontra a cabeça do cara, ou encontra a parte do braço dele com a pulseira que ele tinha carregado, que a esposa tinha dado. Gente, aquilo devia ser traumas profundos, até porque os gregos estavam muito mais próximos dos nômades. E os nômades, o que eram os sujeitos? Eles tinham que sair de um lugar para o outro quando acabava a fruta da árvore e os animais que tinham perto. Eles não sabiam cuidar de animais, eles não sabiam plantar, então eles comiam, eles coletavam. Quando acabava, o que eles faziam? Eles iam para um outro lado. Aí encontravam outro lugar frutífero, né, com animais e tal, matavam os animais, aquela coisa toda. Quando vinha um outro grupo, que não era um único grupo, eram vários grupos, quando eles encontravam, o que tinha no interior deles? O medo de perder a comida para sustentar a sua tribo. E aí, qual a opção deles? Era guerrear com a outra tribo.
aquela tribo que perdia o seu... Pronto, chegou a alegria. Eu comecei a falar aqui, chegou a cachorrinha alegria com seu biscoito para poder fazer escândalo aqui, né? Aquela tribo na guerra que perdia o seu guerreiro mor, que era o mais importante, eles colocavam o rabinho entre as pernas e saíram daquele lugar e iam para o outro. Agora, ficar assim era algo muito louco, porque era muito cansativo. Você já tinha que correr dos animais, né? Aí era o seu almoço estava andando ali o tempo inteiro, né? Ou então correndo atrás de você. Você não tinha uma geladeira, vou tirar uma carnezinha da geladeira, não. O teu almoço corria atrás de você, você corria dele, ou horas você corria atrás dele. Então era cansativo, não tinha como esse negócio de perder uma guerra. Os gregos, eles viviam. Então, quando Nietzsche escreve esse livro, quando o Roberto Machado fala Nietzsche e a verdade, o que ele traz pra gente? Ele traz justamente a beleza. Como é que os gregos sentiam alívio na alma pós-guerra? Através das belas estátuas, das belas pinturas, dos seus lugares muito bem construídos, aquelas torres, aquelas colunas, né? Lembram as colunas gregas? Era tudo muito lindo, tudo muito belo. Para quê? Para justamente esconder a dor. Porque quando o cara chegava, olhava para aquilo, era como se ele fosse tomado por um lugar de paz. É um lugar de paz. A beleza que eles viam. Tanto que a gente tem hoje, no livro, até naquele livro Profecia Celestina, um dos capítulos, o cara fala a beleza que nós cultivamos é que ajuda a caminhar com a nossa alma para o lugar da paz. Isso é muito profundo, esse capítulo dele da profecia celestina. E aí eu fico imaginando que mesmo naquela beleza total, quão grande era o conflito dos gregos. Agora imagina você, se nós somos herança dos gregos. Nós vivemos em eterno conflito. Em eterno conflito o tempo inteiro. Esse livro é top, né? Profecia Celestina, não é, Valéria? É muito bacana. Então, qual é a causa do nosso medo hoje? Qual é a causa do nosso medo? É um desemprego, é a solidão. Como diz o Bert Hellinger, é o não pertencer, é o não ser amado. O medo de ser rejeitado. Então, essa é a causa do nosso medo. E quando a gente sente esse medo, a gente gera um conflito interno. Porque esse medo é simplesmente a nossa percepção do outro. O outro traz algo para a gente e traz algo para ele. Para a gente ele traz uma mensagem. A gente olha, eu acho que a minha mãe não me ama, eu acho que o meu pai não me ama, eu acho que meu namorado não me ama, fulano não me ama. Então como é que eu começo a me sentir? Essa é a minha percepção. Como é que eu começo a me sentir diante disso? Em conflito comigo mesmo. Esse conflito gera um medo. E olha que interessante, porque hoje... Agora o medo ele tem dois viés, né? Imaginem os gregos na guerra. Ele está lá, caminhando, buscando a outra tribo, né? Quando ele vê a outra tribo, aquele medo é iminente, ele é real, ele está ali. Então eles entram em guerra, né? É a mesma coisa que você está na rua, você vê um pitbull correndo na sua direção. Esse é um medo iminente, é um medo vivo. Você fica em estresse, o seu sangue vai para as extremidades e perna para o que te quer, então você corre. Então esse é o medo real. E a gente tem um medo irreal, que é o medo, como eu disse no início, criado pela nossa mente ansiosa. Eu tenho medo de ser rejeitada, de ser traído, de viver só, de perder o emprego, de não ter o que comer, de sofrer uma traição. Esse é um medo de uma percepção herdada do nosso sistema. Esse não é um medo real. Aí quando a gente olha para isso,
O que acontece? A gente pega esse medo, acolhe e começa a brincar de casinha com ele. Olha que interessante, a gente dá comidinha para ele. A gente começa a gerar emoções pesadas, tristeza, desespero, depressão, mágoa, uma porção de coisa, e começa a dar para esse medo, comidinha. Aí a gente pega o medo e leva para dormir com a gente na cama, sabe? A gente acorda com ele agarradinha e vai tomar banho com ele, vai tomar café, vai pro trabalho e ele tá ali do nosso lado, feliz e saltitante. O medo, a gente não para olhar e fala, gente, isso é uma criação. Ó, puf, vai embora. Não, a gente não faz isso. Olha que louco, a gente não faz. E aí a gente fica trabalhando pelo aquele medo, para ele ficar cada vez mais gordinho, mais forte, mais robusto, consumindo. O que ele faz? O que o medo faz? Qual a função dele? É drenar toda a nossa energia, toda a energia do seu Criador. Não vou nem falar que é a nossa energia. O medo, ele é gerado, ele vive em nós, nós acolhemos ele. E qual a função dele? Drenar toda a nossa energia. Toda a energia do seu Criador, porque depois de instalado, aí ele gera essa confusão mental, dor física, insegurança e uma série de outros fatores que vão tirar da gente o sossego e vão nos colocar no conflito. Quando isso acontece, a gente sai do nosso lugar e aí tudo que a gente quer ser acolhido. Quando a gente percebe que a gente não é acolhido, o que acontece? Olha que isso eu já vi acontecer com muita facilidade, eu já vivi isso de uma forma muito intensa. O que a gente faz? A gente quer, porque quer de alguma forma, ajudar alguém. Isso a gente faz de uma forma sem perceber. Quando a gente fez, a gente, caramba, olha que louco. A gente ajuda alguém que a gente acredita que está num patamar acima do nosso, para que aquela pessoa entre na nossa carteira de devedor. Eu posso contar com fulano, olha que beleza, eu ajudei ele. E é muito interessante porque uma vez eu dei um curso de contador de histórias para cego, numa instituição, né, de cegos, foram 6 meses de trabalho muito interessante. E aí a gente trabalhava tanto com as histórias deles, com a memória social, né? Eu, enquanto historiadora, trabalhava com a memória social. E qual era a fala deles? Eles se doavam, ajudavam as outras pessoas, porque eles necessitavam daquelas pessoas para poder ajudar eles no seu dia a dia. Olha o tamanho da insegurança que a gente pode gerar internamente. E não é assim, não é só porque o cara é cego, não. Eu mesma já fiz isso, e a gente faz sem perceber, não está nem aí. E isso só fecha as portas para a solução. Só fecha as portas para a gente parar e não olhar para a gente. Né? A gente só vai alimentando e fazendo com aquilo crescer. Agora, o que eu ganho com aquilo? Eu ganho atenção. Eu sou ajudada, eu sou incentivada, e aí isso gera um apego às outras pessoas. E a gente não percebe, é meu amigo, é meu isso, é meu aquilo. É igual uma moça que eu atendi aqui com a leitura sistêmica do baralho cigano. Ela tem tanta dor de quando ela era criança, era uma dor de rejeição, que ela se uniu a um rapaz que no meio da leitura ela percebeu que na verdade ela não o amava, mas ela tinha tanto medo de ser rejeitada que ela fazia tudo por ele. É uma troca pesada, não é o dar e receber. Isso, Valéria, não é o dar e o receber que é o equilíbrio de troca, como Bert Hellinger fala pra gente. E essa moça, na leitura sistêmica do baralho cigano, o que acontece? Ela percebe que ela não ama esse rapaz. Ela chega a essa conclusão, ela falou assim, gente, eu não amo. E ela falava assim, agora olha só, eu estou indo todos os dias para a casa dele porque ele sofreu um acidente na porta da minha casa. E foi essa semana. E o baralho cigano, ele te fala de coisas atuais.
do aqui e o agora. Eu é que dou aquela puxadinha sistêmica para poder envolver um pouco da questão do que a gente está dentro do campo e não tem como fugir do campo, né? E aí a gente vai olhar para esse passado próximo ao qual a gente está apegado, e vamos olhar também para aquele passado distante para o qual a gente ainda carrega coisas. E as cartas, elas trazem de forma muito clara para a gente aonde realmente a gente amarrou o nosso burro. E a moça disse para mim, ela falou assim, agora o que eu faço? Eu falei assim, não sei. E no mesmo instante veio para ela falou assim, você pode abrir para fazer uma pergunta para o baralho? Eu falei assim, posso. Ela falou assim, eu quero saber sobre fulano. Aí eu falei assim, ok, vamos perguntar se fulano gosta de você? Ela falou sim. É porque assim, eu não sinto nada por ele, ela me dizendo, né? Eu falei assim, tá, mas vamos ver então se ele sente, já que você quer perguntar. E olha que interessante, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa quer perguntar, por mais que ela diga que não sinta, para poder respeitar o outro com o qual ela está, no fundo ela sente, porque senão ela não pedia para perguntar, para saber do outro. Aí o baralho trouxe, olha, esse sujeito, ele gosta de você, ele pensa em você. Aí saiu a aliança, né? Ele pensa em ter uma aliança com você, em ter um relacionamento mais sério. Aí ela falou, gente, ele me liga todos os dias, ele já tem uma vida estabelecida, a ponto de que o outro com o qual ela estava não tinha uma vida estabelecida. Mas ela, com medo dela, a conclusão, né? Ela com medo dela da rejeição, ela se apegou a ele. Por quê? Porque ele também precisava dela de alguma forma. Porque ele vivia sozinho num lugar que ele trabalhava em casa, com coisas mexendo com graxa e tal. E aí o que acontecia? Ele morava sozinho num kitnet que ela dizia, gente, era um lugar pequeno, um lugar sujo, cheio de coisa. De alguma forma ele ainda carregava aquele grande conflito de heranças do passado que não faziam ele sair daquele, vamos chamar de um muquifo, muito generosamente, muito gentilmente, daquele muquifo de coisas que ele acumulava ali. Quando ele acumula, ela é só mais uma coisa que ele acumula para não ficar sozinho, para não ficar na solidão. E ela, com a carência dela, o que ela faz? Ela se apega a ele. Eu nem sei o que deu, já tem umas 3 semanas que eu fiz essa tiragem, essa leitura sistêmica do baralho cigano de luz para ela. Mas ela ficou encantada, ela falou assim, olha, tem gente que gosta de mim. E isso, para uma pessoa, ela já passou dos seus 60 anos, já tem filho adultos, filho com mais de 40 anos. Isso para qualquer pessoa, em qualquer idade, isso é fundamental. Quando ela olha para isso, para onde ela está olhando? Para um próximo movimento de troca, para um próximo movimento de estabilidade mental, física, com alguém com quem você pode contar, e que é uma pessoa que ela dizia, é uma pessoa que me traz crescimento espiritual, consequentemente crescimento pessoal, porque eles conversam sobre coisas de espiritualidade e ela nem estava aberta para isso. Depois da leitura ela se abriu toda, né? Agora, quando você não faz um trabalho, um tratamento, seja lá com a leitura sistêmica do baralho cigano ou com constelação familiar ou qualquer outra terapia que você goste, se afine, o terapeuta que você se afine, né? Quando você não faz isso, o que você perde? Você perde a vida. Você perde ser o que você veio para ser. E você só vive a vida que você acredita que você é. Que é aquela vida com todas as crenças dos seus antepassados agregados no seu campo morfogenético.
nesse campo onde estão todas essas energias herdadas. E depois de herdadas, o que você fez de bom com elas e o que você não fez de bom com elas. Só vai engravidando-as para que elas fiquem cada vez mais fortes. E nesse caso, o que fica mais forte aqui hoje na nossa live é o medo. O medo vai trazer esse campo cada vez mais forte, mais denso e mais pesado. Agora, qual o caminho para a gente sair do lugar do medo? E que depois a gente vai fazer um exercício aqui. É justamente reconhecer qual a emoção pesada que alimenta esse medo. Imagina essa moça, vamos voltar nessa moça. Ela tinha medo da escassez, de perder o dinheiro, da sua aposentadoria ficar pouca, ela tinha medo de perder o namorado, de ficar na solidão, ela tinha medo de uma série de coisas. Mas qual era a emoção que mais alimentava o seu medo? Era a emoção que ela gerou quando ela é criança, que era a emoção da rejeição. A rejeição, que era aquele sentimento, e é o ressentimento, quando ela sente de novo, ela ressente aquilo, e aquilo vai crescendo. É como um conto popular. Ele só vira um conto popular porque ele traz coisas no seu conteúdo que agradam as pessoas, que fortalecem a sua alma ou que as ensinam a caminhar por um lugar diferente. Por isso que eu trabalho com a pedagogia dos contos sistêmicos, porque o conto, ele te tira de um lugar e te leva para um outro lugar, para um lugar mais seguro. Não é mais seguro de uma segurança, agora eu estou bem, estou forte. Não, é um lugar seguro de medo. Você não tem mais medo ali. É para um lugar de alívio, para um lugar de reconhecimento de si próprio e de respeito de si próprio. Então, quando a gente consegue enxergar qual é a verdadeira emoção que a gente carrega de quando a gente era criança e que alimenta esse medo, a gente consegue sair desse lugar e ir para um outro lugar. E aí o nosso campo abre, como abriu para ela, e aí ela vê a possibilidade de um novo relacionamento. Ela sai daquele muquifo respeitosamente. Ela vê uma possibilidade para um outro relacionamento. Ela olha para todas as outras situações que ela alimenta na vida dela, que mantém ela agarrada no mesmo lugar, e ela começa a pensar, gente, eu posso fazer de outra forma isso, eu posso fazer de outra forma aquilo, eu posso fazer de outra forma aquilo outro, que é na relação com os pais, na relação com os filhos, na relação com os netos, na relação com o seu próprio trabalho. E aí o que acontece com isso? Ela fica mais leve, mais feliz, e ela começa a se abrir para a vida. Então, as experiências que ela vivia, ela começa a direcionar essas experiências para um lugar de foco, para um lugar onde ela pode focar a força dela, a força genuína, não a falsa força, mas a força genuína, aquela força que faz com que ela seja uma pessoa mais segura de si. E aí agora o nosso exercício é justamente esse. Fui olhar a hora ali. O nosso exercício é justamente esse. Eu gostaria que vocês buscassem internamente o medo. Qual o medo? Pode ser um medo pequenininho, pode ser um medo grande, pode ser um medo médio. O medo de quê que você tem? Está relacionado ao seu trabalho? Será que eu dou conta desse trabalho? Será que esse trabalho é legal para mim? Ou será que o meu chefe está me perseguindo? O medo do chefe está perseguindo? O medo de relacionamento com os pais, de não ir muito bem, medo de você fazer algo que vai lhe trazer culpa.
o medo de não agradar o filho, então ter que se virar do avesso para poder agradar o filho, né? Medo dele te deixar, medo dele brigar com você, medo dele ser mais agressivo. Qual o medo? Né? Qual esse medo? Medo de um amigo, de perder um amigo, medo de alguém que está internado agora, medo de dirigir, Valéria. O medo de dirigir está muito ligado ao medo de dirigir a sua própria vida. Dirigir, eu lembro de um vídeo daquele cara que morreu, que é o Gasparetto, quando ele liga, eu vou até falar aqui um pouquinho disso, porque a gente está com tempo, ele liga o nosso carro, a relação que a gente tem com o nosso carro, à nossa vida. Ele diz, se você tem carro com motor que não funciona muito bem, olha para a sua vida, olha como você está guiando a sua vida, que combustível você coloca na sua vida, como está o seu fígado, que é o armazenador dos combustíveis, do combustível para o corpo. Se o vidro do seu carro vive sujo, perceba para o que você não quer olhar, que você começa a embaçar tudo. Se o seu carro está sujo, olhe para a confusão interna da sua mente. O que você carrega? Então o seu carro tem muito isso. O seu volante é muito o pegar o mastro da sua vida, o volante da sua vida, né? Eu ia falar o remo da sua vida. Quando a gente está num barco, né? Qual é aquele... esqueci. Vamos lá no volante mesmo do carro. É guiar a sua vida. Como você que está guiando a sua vida. Você está se cobrando muito? Você está sendo perfeccionista? Você quer ser perfeccionista? Você está com medo das pessoas não acreditarem no seu trabalho? Tem medo das pessoas não acreditarem no seu trabalho? E aí você fica com medo de levar adiante? Ou faz uma série de cursos para poder mostrar que você tem embasamento? Ou tinha uma época que eu me peguei muito assim, fazendo uma série de cursos, sabe? Medicina germânica, física quântica, outros cursos ligados à constelação familiar, outras tantas coisas. Eu falei assim, gente, qual é o meu medo? Qual é o meu medo? Eu fui olhar para isso. Não, eu não tenho medo de dirigir. Aliás, se eu tivesse medo de dirigir, eu estava parada em casa. Eu pego o carro e vou para onde for e não tenho esse medo. Aliás, eu saio até extrapolando às vezes o limite, que eu corria muito. Eu vou botar corria, porque hoje a cada metro aqui a gente tem um pardal, né? Então não dá muito para a gente ficar correndo, senão tinha uma época aí que eu tinha 20 multas correndo atrás de mim, né, por excesso de velocidade. E isso estava ligado a algo da minha infância que me colocou como uma pessoa imprudente. Era um medo que eu carregava que inclusive me trouxe uma complicação renal muito forte, porque o rim está ligado com medo, né? Com o sentimento de medo. Também está ligado com a liquidez, com o dinheiro que se esvai. Quando você olha para essa situação minha, que era o impulso, né? Não, eu vou dirigir, eu me jogo, eu quero pular de bungee jump, eu quero pular de paraquedas. Isso era o impulso de um medo de quando eu era criança, de uma agressão que eu sofri. E aí eu quero me colocar com uma falsa força na vida, para mostrar aos outros que eu sou forte. Então eu corria, eu fazia acrobacia de solo, de tecido, bem impulsiva, digamos assim. Mas no meu caso, o meu medo me levou para esse medo de ser impulso. Agora, o seu, Valéria, de repente está te botando um pé no freio. Qual é de onde vem esse medo de dirigir, né? Então vamos olhar para o medo de cada um. Traz esse medo para você. Fecha os olhos, inspira, né, profundamente
Percebe em que parte do seu corpo ou fora do seu corpo, aonde você percebe esse medo. Aonde ele está em você? Não precisa escrever aqui não. Vamos fechar os olhos e vamos perceber esse medo. Ele está no ombro, ele está no estômago, ele está no coração. Aonde ele se manifesta? Ele está do lado de fora, aqui na direção da minha vista direita ou da minha vista esquerda? O que pesa no meu corpo? Né? Aonde está esse medo? O que dói? O que lateja? Aonde pesa? O que está se transformando? Está trazendo uma diferença para o seu corpo? Né? Percebe isso. Agora, tenta inspirar e expirar confortavelmente. E inspirar confortavelmente e expirar confortavelmente para esse medo. Acolhe ele. Sem tirar a mão do lugar, acaricia esse medo. Não é mentalmente não, é só olhar para ele, acaricia ele com o seu inspirar, com o seu expirar, né? E aí, mentalmente, você olha para ele e você diz: esse medo. Só isso. Diz para ele: esse medo. Ok. Agora, sem abrir os olhos, leva a sua visão para além do horizonte. Além do horizonte. E percebe o seu medo lá. Além do horizonte. E diga para você: aquele medo. Só isso. Diz para você, olha ele lá longe, além da linha do Equador, e diga: aquele medo. Ok. Volta para o seu corpo. Percebe aonde está ali aquele medo. Se ele ainda está no mesmo lugar, se ele tem a mesma força, se ele tem o mesmo peso. Se ele está, simplesmente se ele está. Não precisa acariciar ele não. Só olha para ele com os olhos fechados, percebe onde ele está, se dirige o seu foco para ele e diz: esse medo. Ok. Esse medo. Agora você inspira profundamente e inspira faltando um ar. Vamos lá, inspira de novo. Quando você soltar o ar, você sente que ele sai. E olha ele lá longe. E diz para você: aquele medo. Inspira profundamente e expira lentamente. Respiração normal. E perceba em você se aquele medo ainda está em você, em algum lugar. Se ele tiver, você diga para ele: esse medo. Inspira e vai expirar soltando o ar. Inspira e solta ele. Sente, percebe ele se desprender de você. Inspira de novo. Percebe, deixa ele ir. E aí olha ele lá longe
e diz: aquele medo. Ok. Agora vocês podem abrir os olhos lentamente. E se vocês quiserem falar alguma coisa, escrever aí alguma coisa, ou quiserem falar, quiserem pedir para entrar, para falar a experiência, eu aceito. Eu coloco aqui, convidar. Ou só vocês me convidarem. Como é que foi para vocês? Se foi bacana, cutuca aí no coraçãozinho. Foi leve? Você percebeu ele em alguma parte do seu corpo? Depois viu ele lá longe? Como é que foi, Valéria? Você pode repetir esse exercício. Quando você estiver no seu carro, sentado ali, só sentada no banco do motorista, senta lá no banco do motorista, olha para o carro, acaricia o volante. E diz para o carro: você vai para onde eu for. E eu levo para você para lugares maravilhosos. Diga isso para ele. Ele precisa sentir a sua confiança. O carro também tem uma energia. Ele precisa sentir a sua força. Ok. Tá bom? Acaricie o seu carro. Converse com ele. Traga a sua força para ele. Ok? Gente, eu fico por aqui. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui comigo. Essa live acontece toda terça e quinta às 8 horas da noite. Aos domingos agora, às 10 horas da manhã, eu vou começar a contar contos sistêmicos. Domingo, 10 horas da manhã, e podem acordar cedo, trazer as crianças. São contos leves e bacanas. Estarei aqui com vocês toda terça, toda quinta. Convidem os amigos, tragam eles. Se é legal para vocês, se vale a pena, tragam os amigos, convidem. Compartilhem com os amigos. Se conhecer alguém que queira fazer leitura sistêmica do baralho cigano, é só fazer contato. Eu estou aqui toda terça e quinta às 8 horas da noite com conversa aberta. E o dia que quiser entrar na conversa comigo, eu vou agradecer e compartilhar. A gente pode marcar, Valéria, fora terça e quinta, um outro dia para a gente conversar sobre o seu trabalho. A gente pode... Pega o meu telefone está na maioria das minhas postagens. Manda um zap para mim, vamos marcar um dia, um tema, e um dia para a gente poder falar sobre o seu trabalho, sobre constelação familiar, só porque está tudo envolvido, né? Eu vou ser profundamente grata em poder
trazer esse assunto, e eu quero conhecer muito dessa questão da aromaterapia e do reiki também, desse trabalho que você faz, que deve ser maravilhoso. Eu sei que você estudou arquétipos com a Ângela, né? E você deve ter aí um cabedal muito grande para poder compartilhar com a gente, tá bom? E ó, domingo, 10 horas da manhã, Contos Sistêmicos, terça e quinta, 8 horas da noite, conversa aberta falando de conflitos, desse livro do Bert Hellinger, Conflito e Paz. Eu acabo me envolvendo, né, e acabo trazendo um pouco do livro do Bert, mas tudo que eu falo aqui, nada é da minha cabeça, tudo são desses filósofos maravilhosos, muito bem embasado em todo o trabalho do Bert Hellinger, que eu estudo muito profundamente, tá bom? Eu sou muito grata, eu espero que vocês convidem e divulguem muito para os amigos. Namastê! Beijo grande, fui com muita alegria!